Olá, pessoal, eu sou a Renata Freires E eu sou a Elis. e estamos aqui para gravar mais um episódio do nosso RHF Talk, hoje com dois convidados que a gente gosta muito, dois franqueados que fazem parte aí do nosso grupo. Não são franqueados muito antigos, mas com uma história já bem importante dentro da RHF. Gostamos muito deles, acreditamos muito que essa parceria vai ser muito duradoura. E quero agradecer Dani, Giovanni, por ter aceito o nosso convite. Bem-vindos. Muito obrigado. É um prazer, né, agradecer. estar aqui e receber esse convite para nós. Veio num momento certo e a gente fica muito grato e honrado por poder compartilhar um pouquinho da nossa história, né? Porque é isso que faz a diferença na nossa área. E apesar do pouco tempo, né? Vocês estão quanto tempo conosco? Vai fazer um ano em dezembro. Vai fazer um ano, né? Já fizeram tantas coisas nesse um ano, né? Então, eu falei, acho que chegou o momento deles contarem. Não só para a rede RHF, mas também para quem acompanha o nosso canal. E a ideia aqui é vocês trazerem a história de vocês, né? Profissional, pessoal, aquilo que vocês quiserem compartilhar conosco. Quem que vai começar? Como eu já falei um pouquinho, vou deixar a Dani falar. Obrigada, meninas, pelo convite, né? Passo das palavras do Giovanni e a minha. Realmente é um prazer estar aqui. Já tinha visto outros episódios. Bom, então a nossa entrada na RHF vai fazer um ano agora em dezembro, né? É um momento de realmente conquista, uma pesquisa. Eu vou falar um pouquinho mais como que a gente chegou até aqui, mas a evolução como profissional realmente está sendo um grande desafio. Bom, eu sou formada em secretariado executivo, né? Me formei já em 2008. Sempre trabalhei em grandes empresas na área de gestão, então passei desde o operacional até a parte de alta gestão. Trabalhei em grandes empresas focado ao cooperativismo, então isso realmente ajudou bastante a formação. E ao longo da carreira eu fui professora também. Que legal. Então, fui E professora. parabéns, Obrigada. Parabéns, professores, verdade. parabéns a todos os professores. Obrigada. E dei aula, então, em centro universitário, faculdade, no curso de secretariado mesmo. Então, sempre atualizando, né, a parte prática com a teórica. E sempre empreendendo na profissão. Até que o momento eu saí da empresa que eu estava, tive que fazer algumas escolhas também. E aí eu fui trabalhar numa outra empresa como gerente, né? Um colega meu tinha comprado essa empresa. E ali eu fui realmente entender toda a parte comercial, empreendedorismo. Ao longo de algum tempo, ele me convidou para que eu comprasse essa empresa. Então, foi meu primeiro desafio ali com o empreendedorismo, em torno de uns 32 anos, mais ou menos, que eu tinha. Não tinha a bagagem que eu tenho hoje, né? Mas, mesmo assim, fiz um grande processo nessa empresa, mas ela tinha uma saúde financeira delicada e tive que fechar. Mais ou menos nesse processo ali que eu conheci o Giovanni, né? Por uma indicação de um outro amigo, onde eu comecei a ter que me reinventar com outras atividades. E ali, quando eu caí, né? Saí do empreendedorismo, acabei tendo várias situações complicadas. E o Giovanni um dia me falou, Dani, nunca desista, você é muito empreendedora, né? E eu ancorei aquilo. E aí foram passando outros processos, fiz formação em coach, analista comportamental. E fui me preparando. Nunca deixei a docência, né? Eu tenho 4 livros escritos. Olha! Tenho vários trabalhos aí na docência até hoje, sempre participo de alguma coisa. E aí foi quando, depois da pandemia, o mercado sacudiu mesmo, eu voltei pro mercado, mas acabou não dando certo. Eu e o Giovanni, a gente nunca parou, né, de se falar, o contato. Ficaram amigos. Ficamos. E foi uma indicação de trabalho do... Foi, na verdade, um amigo nosso em comum, que eu fazia palestras, me indicou o Giovanni que ele estava precisando para contratação. Fui fazer freela, né? Era recrutadora freela com ele, legal. que ele já tinha... Então, você sempre trabalhou no RH? Sempre com no pessoas, RH, com né? pessoas. Sempre. Um pouco como secretária, acho que traz essa bagagem. E aí, depois, como gestora, né? Sempre trabalhando na evolução de pessoas. Mas vários departamentos ou mais focado para a gestão de pessoas mesmo? Eu trabalhei na época na TI, né, um departamento totalmente das pessoas tecnológicas, e o meu projeto de TCC era inteligência emocional. Então, eu desenvolvi muito esse pessoal, que era um pessoal muito quieto, né, Fechado. Então tinha um projeto diferente, e ali eu comecei a pegar gosto, e aí fui fazendo as formações voltadas à gestão de pessoas, e aí Entendi. teve liderança, todo esse processo. Quando eu fui para o recrutamento com o Giovanni, foi um grande desafio, porque eu nunca tinha recrutado do começo, geralmente na empresa já pega um pedaço, né, e aí a gente foi se conhecendo e fazendo o trabalho, nunca deixando o contato. E aí, quando eu saí da empresa que eu estava, foi uma experiência bem diferente, empresa familiar, tinha alguns
processos lá também complicado, eu acabei saindo e falei, agora eu preciso fazer alguma coisa, né? E eu não queria voltar pro mercado. Eu falei, não, eu não quero mais, eu quero continuar, eu quero seguir a vida de empreendedor. E aí falei com o Giovanni, e aí, como é que tá a Z, que era a empresa na época? Ele, Dani, quer voltar? Vamos lá, né? E aí fiz uma experiência com ele, em menos de 4 meses a gente se tornou sócios aí. E ficamos trabalhando com a Z e todo esse processo, fomos montando uma equipe. E aí, quando foi setembro do ano passado, mais ou menos, eu comecei a sentir a necessidade de expansão, mas no sentido da segurança, porque sozinhos a gente não tinha, não só a visibilidade, mas essa dificuldade do mercado e ter uma rede de apoio, né? Onde eram só nós dois, a nossa equipe. E aí foi que eu comecei a estudar franquia, e cheguei até a RHF, ficamos de setembro até novembro, mais ou menos, no processo, aí a gente conversou com a vendedora, né? Cheguei até vocês, e a gente faz parte da família agora. Então, e aí começou tudo de novo, né? Porque existe um antes e um depois da RHF. E isso que eu falei ontem pro Giovanni, a gente cresceu muito como profissional, como empreendedores, não só com o vislumbre da marca, mas realmente pelo conceito de gestão de pessoas, né? Então, isso realmente faz com que a gente esteja caminhando até aqui. Que bom. Que legal. E a Z, ela tinha quanto tempo? Então, eu gosto de contar um pouquinho, né, de como foi a minha história, onde eu comecei a ter a vontade de empreender, trabalhar no desenvolvimento humano, desenvolvimento de pessoas. Quando eu comecei a trabalhar, de fato, sempre falo dessa história, tinha 8 anos de idade. E daí eu vi um amigo meu ajudando a descarregar um caminhão e levar lá umas cadeiras, né? Daí eu falei, vou ajudar, não estou fazendo nada. Peguei as cadeiras lá, fui levar um depósito, que tinha um depósito na frente da minha casa, quando eu era criança. E aí o rapaz, o dono do caminhão, ele deu o equivalente a R$20 hoje para cada um. E eu fiquei encantado com aquilo, falei, nossa, ele me deu dinheiro ajudando, eu nem estava esperando. Eu falei, isso é trabalho, já sei o que é trabalho. Que legal. Aí eu fui batendo de vizinho em vizinho, perguntando se tinha algum trabalho para mim. Olha só. Aí os vizinhos todos chocados, assim, assustados, como assim trabalho? Até que eu encontrei, mais ou menos na 7ª casa que eu bati, tinha um rapaz que tinha uma pilha de areia lá e falou, pode puxar essa areia pra mim aí. E eu fui lá, me dá, fui puxando. Só que ele viu, era pequeno, né, e não ia conseguir tudo. Aí ele deixou dar umas 5 pasadas ali, daí falou, pode ir, tá feito o teu trabalho. Me deu o dinheiro também. Falei, agora eu vou encontrei empreender. o caminho. Enfim, daí, quando eu comecei a ter a vontade de aprender sobre desenvolvimento humano, foi aos 14 anos de idade. Eu li um livro chamado O Poder da Mente e O Poder do Subconsciente, Joseph Murphy, O Poder do Subconsciente. Hoje, esses livros antigos estão vindo bastante agora, né, para ajudar. E aí, quando eu estava na escola, eu estudava no Colégio Santa Cândida, eu emprestei todos os vídeos do Dr. Lair Ribeiro, todos. E fui fazendo anotação e fui imaginando, assim, eu trabalhando no desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento humano. E ele foi pioneiro em trazer a atual psicologia positiva e programação neurolinguística, PNL. Na época era autoajuda. E tinha, depois passou por muito, né? Tinha até preconceito com relação à autoajuda, tudo era autoajuda. E aí eu entrei na faculdade, fiz administração, me formei em 2004. E estava muito interessado em prestar consultoria para empresas. Queria entender como... meu primeiro objetivo era ser psicólogo organizacional. Mas eu não tinha condições naquela época de estudar psicologia, não tinha EAD, era só presencial. E aí eu fiz administração, né? Teve um apanhado geral, me identifiquei muito com a área de administração, parte de gestão de pessoas. Meu TCC foi sobre treinamento e desenvolvimento, o quanto que impacta o treinamento no atendimento ao cliente, foi numa panificadora, que hoje não existe mais. E aí eu comecei a gostar dessa imersão no mundo organizacional, entender que tudo depende de pessoas. E aí, em 2004, me formei. Nesse tempo, eu entrei... O único trabalho que eu tive, carreira que eu tive, foi no hospital. CLT. Eu entrei como estagiário, com 16 anos. Daí, passei para auxiliar. Daí, passei para assistente, analista... coordenador, aí tinha chance de me tornar gerente, mas daí eu comecei de volta, do zero. Aí comecei na área de contabilidade, também com o objetivo de entender como nascem as empresas, né?
E daí na contabilidade eu trabalhei 7 anos, e lá eu comecei a dar as primeiras consultorias financeiras. Mas daí Você entrou como colaborador também? Ou era sua? na Você fez a contabilidade. faculdade? Não entendi. Eu fiz técnico em contabilidade, Tá. na época que... E aí você foi tinha trabalhar acesso. numa contabilidade? Trabalhei num escritório de contabilidade pequeno. Saí de uma empresa grande Para ir para o para escritório. empresa pequena, ganhando menos da metade do que eu ganhava para recomeçar e aprender. Aprender. E lá eu estudei, eu desenvolvi várias coisas. E aí eu tive a oportunidade de dar minha primeira consultoria em 2008. Aí fiz minha primeira consultoria com um cliente da contabilidade mesmo, então ela está bem interligada assim. E em 2012, por uma indicação, eu comecei a fazer uma consultoria mais completa numa empresa que estava em expansão. Queria passar de 20 funcionários para 100 funcionários. E lá eu fiquei por 7 anos também. Até recentemente a Dani teve a oportunidade de também trabalhar lá um pouquinho, lá a gente já era sócio, ela trabalhou também. E como que nasceu, né, o negócio de pessoas, de contratar? Foi vendo as dores do próprio empresário, falando que precisava contratar, que era difícil e tal. Falei, já que eu estou como consultor, eu vou te ajudar então, né, também. E aí comecei a ajudar eles no processo de recrutamento e seleção. Montei o departamento do RH também, que não tinha. Então a gente começou do zero, departamento do RH, contratou pessoas, treinou, desenvolveu, fez plano de cargos e salários, e entre outros projetos. Aí isso foi até 2012. Eu fiz uma pós também em gestão estratégica de negócios, né? Aí para entender um pouco mais da consultoria. Então foi bem genérico no começo. Sim. Mas aí eu tive a oportunidade também de fazer um curso de coaching, do qual também ajudou bastante, agregou muito. E eu tinha... o rapaz que me apresentou a Dani foi o professor Augusto, né? Um abraço para ele, depois eu mando esse vídeo para ele. E ele trabalhava no CIE como professor. E eu entrei no CIE também durante um tempo, professor de cursos livres no CIE. Depois do CIE, eu ingressei no Senar como instrutor do Senar. Fiz toda a preparação, toda a parte pedagógica de preparação foi com eles. Acabou que geralmente era na região mais afastada para fazer os cursos, e acabou que não me adaptei, né? E aí isso já foi recente aí. Daí nesse período, né, qual foi antes da pandemia, conheci a Dani. Sim. A gente fez um trabalho junto de recrutamento, e aí me chamou muita atenção. A gente sempre fala em energia, porque a gente sempre falava, nossa energia fluiu, foi uma energia boa. E eu, quando estava trabalhando, eu trabalhava sempre em paralelo, contabilidade e consultoria. E aí, quando estava trabalhando, na pandemia, foi o que salvou financeiramente, foi trabalhar home office para recrutamento e seleção. Então, aí vocês já havia a Z, ou não? Já havia a Z. Pandemia, já. Não essa atual, a Z Talentos RH. Era a Z Consultoria. Era uma outra sociedade. Que a Dani entrou para fazer um freela ali, mas... Entendi. E na pandemia, mudou muita coisa, né, para todo mundo. Sim. E daí eu entrei em contato com a Dani, e ela estava em outro projeto. Ela falou, mas eu não vou te deixar desamparado. Eu tenho aqui meu braço direito, aqui, minha parceira, ela vai trabalhar, vai fazer aí uma experiência com vocês, né? E ela ficou um tempo, acabou também não engajou totalmente como a gente queria. Eu tinha uma empresa de secretariado remoto, né? Porque como eu sou formada de secretariado, isso ficou muito em evidência por um período. Ainda tem profissionais assim. E aí eu tinha uma aluna, que foi uma aluna minha, que era minha parceira. A gente estava construindo o processo. Se a pandemia não tivesse vindo, talvez teria estruturado um pouco mais, né? E aí foi quando nós duas demos essa força pro Giovanni também. O recrutamento era um braço, então, da consultoria, isso, né? Exatamente. Era um dos serviços que a consultoria prestava. Exato. E foi engraçado, vou contar uma curiosidade. Eu estava trabalhando e eu sempre fui muito intuitivo, assim, nas coisas, né? E vinha uma voz, que chame a Dani para trabalhar com você, Dani. E eu falei para ela, liguei para ela e falei, Dani, você acha de vir trabalhar comigo aqui? Mas aqui eu tô ganhando, né? Tinha um salário razoável. Eu falei, não consigo pagar isso para você não. Fica aí então. Aí quando ela acabou se desligando de lá,
foi outro desafio, porque eu falei, não posso te pagar. Você vai ganhar comissão em cima do que a gente construir junto, você vai ganhando, vamos tentar. E daí ela foi, né? Pouco tempo já prospectou bastante, já começou a pegar o jeito ali. Ela veio para a área comercial. Sim. Uhum. Você vê, vocês estão falando e eu estou remetendo, né, muitas coisas que os próprios, vocês mesmos, como franqueados, trazem para a gente, né? Hoje a gente tem um time grande de recrutadoras PJs no grupo, de um modo geral, porque muitos franqueados trabalham e tem dado muito certo, mas sempre vem a pergunta, mas eu consigo uma comercial PJ? Né? Você entra só ganhando comissão, né, nesse início. Sim, geralmente o recrutador é assim, né? Não, no comercial. É que, na verdade, eu entrei para fazer meio que ajudar ali no recrutamento. Só que eu via que as vagas eram poucas. E aí, porque eu tive essa outra empresa também, eu fui lá, quando eu comprei ela tinha 18 clientes. Quando eu encerrei com 110, eu fiz o comercial sozinha em menos de um ano. Eu comecei a trazer essas empresas. Tá. E aí, sim, mas até hoje é dessa forma, né? Eu acho que quando a gente é dono, é diferente o processo, né? Isso é muito engraçado, assim, mas também é quando a pessoa é empreendedora na empresa, ela vai fazer isso também. E tem também colaboradores, né? Eu estava até pensando, ontem eu fiz uma gravação com a Adri sobre um documentário que a gente vai apresentar na convenção, e ela me fez algumas perguntas, e aí não foi inevitável não falar da Ju, que foi uma colaboradora antiga que a gente perdeu por Covid. E eu sempre tive colaboradores que têm senso de dono. Porque quando o colaborador ele tem senso de dono, ele entrega muito mais. Sim. Né? E hoje a gente tem várias pessoas no time da Matriz, por exemplo, que tem senso de dono. E é muito legal. E faz a diferença, Faz né? muita diferença. Sim. A entrega é outra. Sim. Né? A gente já tem até que controlar, né, Elis? Porque É elas verdade. começam a ter ansiedade, insônia. Eu falo que o empreender é muito bom, mas traz algumas coisas pra gente, como insônia, por Sim, exemplo, né? sim. Eu durmo super pouco, porque eu penso muito. Eu também. O tempo todo pensando o que eu vou fazer, como é que vai ser amanhã. Então, a gente tem que se policiar. E é muito legal. Então, você já entra, né, com esse... Mas você não entra como sócia ainda, né? Não, no começo era só um freela, Uma parceira. né? Uma parceira. E para ver se realmente precisava daí ter renda, eu tinha pedido a conta. E aí foi. E eu falei assim, não, mas eu já tinha na minha cabeça, eu não vou voltar pro mercado, né? Meu marido falava assim, mas você vai buscar alguma outra vaga? Eu falei, não quero, eu já tinha decidido que não. E se não desse certo esse processo, eu ia eu abri um MEI para poder fazer consultoria. E aí foi, né? Foi guinando. E como o Giovanni fala da energia, a gente sempre se deu muito bem mesmo. Eu sempre falo que, apesar da gente ser sócios, né? E cada um tem a sua família, e as nossas famílias se deram muito bem, o meu marido com a esposa dele também, a gente tem uma balança. O Giovanni me segura quando eu preciso pôr os pés no chão, e eu faço ele correr quando ele tem que correr. E faz menos de um mês eu fiz uma avaliação DISC, né? A gente contratou o Solids, e assim, foi exatamente o que eu já imaginava, e eu preciso ali falar, você ou desenvolve a questão do analista, ou você tem que ter alguém para te equilibrar, né? E aí foi o que a gente conversou, e também, ao longo desse um ano, a gente teve vários problemas, né? Normal. Eu falo que é conflito que faz a gente realmente entender os processos. E hoje a gente tem uma maturidade muito melhor do que quando começou, né? Então, é a construção. É a construção. É a construção. Então, realmente, isso faz toda a diferença. A gente consegue se equilibrar, consegue organizar conforme as coisas vão seguindo. Vocês se complementam, né? Eu acho que sociedade é isso. A gente escuta muito falar mal de sociedade. Eu, pelo menos, cresci ouvindo falar que sociedade... Eu e Elisa, a gente tem uma sociedade super saudável, a gente super se respeita, somos muito diferentes em um monte de coisas, tanto na vida pessoal como profissional, e a gente tem uma liberdade também de pontuar as coisas quando não estão legais, Sim. tanto de um lado quanto do outro. Então, é isso que deixa o relacionamento saudável. Isso é muito importante. Falando de perfil, né? O perfil da Dani é executor e comunicador, por isso que ela se dá bem tanto no comercial quanto no operacional também. E ela é muito rápida, ela decide, vai, faz, não tem tempo ruim. O meu perfil é mais planejador, analista.
Então eu penso na estabilidade, penso nos números, então por isso eu cuido do financeiro também, então eu estou sempre ali, sempre planejando e a Dani vem com as ideias de investimento, eu sempre pondero bem, mas vamos ver. Na época da franquia, foi assim um pular no escuro, porque a gente não sabia como ia ser, não tinha um financeiro que nos garantisse caso não desse certo. Então a gente se lançou mesmo, vocês nos ajudaram bastante para que isso fosse possível, né, para ser viável. E cada ciclo que passava de dificuldade, que a Dani vinha, eu falei, calma, Dani. Sempre que as coisas pioram para depois melhorar, né? Então a gente passa um ciclo difícil, aprende o que tem que ser feito e recomeça, e recomeça, e recomeça. Então é sempre um recomeço. E atualmente nós estamos, né, no recomeço. A gente passou por várias consultorias com a Elis também, me ajudou bastante. A Elis falava que a gente tinha que ouvir, né, por mais que fosse difícil. Olha, não fala assim. Não fala assim. Como assim? Não, mas no sentido assim de... Olha lá. Olha, o que vocês... Não é o que vocês querem fazer, é o que precisa, Sim. né? Então a gente repensou muito sobre vários fatores e hoje a gente tem um pouquinho, pode dizer que tem um pouco mais de maturidade. Também foi com os seus conselhos também, Elis, obrigado. Né, Imagina, estamos aqui para isso. A gente aprendeu e aqui estamos. Então, quando eu falei novo ciclo, então agora a gente começou a compreender o que o mercado está buscando mais no momento. Sim. E só recrutamento e seleção não estava sendo suficiente, né? A gente entendeu que as empresas precisam da retenção. Retenção de talentos hoje é a palavra-chave, é o que a gente está se dedicando. E eu vejo assim, né? Eu cresci ouvindo isso, né? Meus pais falavam o tempo todo que as pessoas iguais nunca dão certo, né? Tem que ser os diferentes, né? Ou dois bicudos não se beijam, sempre nesse sentido. E a sociedade é um casamento, né? Onde você tem várias situações. Eu sempre falava pro Giovanni, se a gente não se entender, a equipe nunca vai conseguir seguir. Isso em qualquer relação. Sim. Só que era difícil a gente realmente sentar às vezes e conversar. Eu sempre tinha aquele medo de magoar. Será que eu falo? Hoje já não, né? Aí volto a falar com a consultoria de vocês. Quando eles falam, coloque amor nas minhas palavras, né? E é isso. Muita coisa. Eu e o Giovanni tivemos momentos assim, né? De dar vontade de largar tudo. Eu não quero mais. E não, então vamos conversar, vamos se alinhar. E eu lembro até hoje, quando eu fiz a formação em coach, eu tinha uma necessidade que eu queria resolver na hora, né? E isso serve na vida pessoal também. E eu lembro que numa da dinâmica, eu pegava lá o coleguinha e ele tinha que fugir de mim, cada um tinha uma missão, né? E eu tinha que segurar ele. Eu lembro que eu peguei, coloquei na parede e falei, você tem que me ouvir. Aquilo me assustou muito, porque não é assim, né? Depois, uma relação pessoal, o casamento é o espelho disso, não é naquela hora que você resolve. E aí isso fui aprendendo. Esse ano isso veio com tudo, assim, né? Quando a gente bateu o desespero, porque a gente teve uma saúde financeira muito delicada no começo do ano, né? Até o meio do ano. Passou muitas percepções, deu vontade de desistir, né? Vem aquela vontade, mas a gente é mais forte. Então, tudo isso, e isso hoje tem uma maturidade para seguir e para entender quando vocês falavam, tem que cortar tal ciclo, tem que fazer tal coisa, tem que mudar a equipe, né? E eu mais apegada, muito mais coração, sofri. Mas hoje, né, a gente conseguiu aí dar alguns starts muito importantes e todo mundo tem que evoluir, né? Seja nós, seja as equipes, seja os clientes. Demitir cliente, gente, eu tinha um apego com o cliente, sofrendo, né? É como aquela relação que você tá sangrando, mas você tá tentando. Hoje isso é libertador. E eu posso dizer que eu consegui isso com a RHF, porque a gente não conseguia antes. Que bom. Eu falo que é com esses processos doloridos é que nós conseguimos mudar. Sim. Né? Quando a gente faz um investimento errado, né? Até ontem eu estava lá no grupo falando com os franqueados sobre isso, né? Tudo que apresentarem para vocês de investimento, analisa. Sim. Né? Faz sentido? Vai realmente trazer algum resultado? Analisa o contrato. Eu falo isso por nós, né, Elisa? Sim. A gente deu umas 2 ou 3 erradas esse ano que doeu no bolso. Doeu. Mas fez com que a gente aprendesse, né? E esse negócio do imediatismo eu também tinha. E da impulsividade. Sim.
Não, já demite, não, já. Calma, vamos analisar, vamos ver. Eu estava até falando com uma colaboradora essa semana, eu falei, se fosse... Ela teve um desentendimento simples, mas para ela aquilo não foi simples e ela pediu para sair mais cedo. Se fosse uns 6 meses atrás, eu ia ficar super preocupada. Depois não, fui tentar entender o que tinha acontecido, entendi, me acalmei, falei, amanhã eu converso com ela. Conversamos ontem, resolvemos, tá tudo bem. Então, a gente vai lapidando, né, esse sentimento do imediatismo, de resolver tudo na hora. É amadurecimento. Amadurecimento. Eu acredito que até o dia que a gente, né, subir para os céus, a gente vai ficar, a gente vai passar por amadurecimentos constantes em várias etapas. Sim. Então, uma vez eu li algo sobre questão de crise, que as pessoas elas têm medo de crise, de passar por crises, seja crise financeira, crise no relacionamento, crise numa amizade, enfim, independente da crise que for. Então, quando se escuta a palavra crise, geralmente assusta e remete a algo ruim. Mas, na realidade, a crise, ela tem um cunho positivo, porque a crise, ela te movimenta, geralmente, a uma ação. Então, o movimento da crise, ele faz com que você saia daquele teu estado de estagnação e você tem que ter uma ação em cima daquilo. Porque você não vai ficar dentro daquela crise. Então, foram pequenas crises que vocês passaram, seja dentro do processo de trabalho, seja dentro do processo individual de cada um de vocês, de ser menos apegada, menos coração, enfim, ou até dentro da sociedade, do relacionamento de sociedade de vocês, foram pequenas crises e essas crises vão trazendo amadurecimento. Então, dói. Como a Rê falou, dói, mas a dor, ela tem que vir, a dor faz crescer. É fato. E a primeira crise que todo mundo passa, qual que é a primeira crise? É o nascer, né? O nascimento é impactante, é quase que traumático, assim, né? Tá confortável lá, agora é a hora de nascer. E é justamente isso, né? A crise quer dizer que você não cabe mais naquele modelo que você está no momento. Você tem que expandir, você tem que desenvolver para criar um novo cenário. Então, isso faz parte, a gente entende, vive. Às vezes, a gente, quando vem as emoções, a gente esquece, né? Muita coisa, mas é legal que a gente está amadurecendo junto, está na mesma fase. E a mudança também, né? Então, você já tinha uma consultoria antes, já trabalhavam com isso, e aí, de repente, fazer diferente. E nós temos muito internalizado, eu já sei fazer, né? Mas tudo dá para fazer diferente. Tudo a gente pode aprender, né? A gente nunca sabe tudo. Não. A gente sempre tem algo a aprender. A gente já ouviu uma vez num workshop que a gente trouxe, veio uma crítica assim, mas isso daí tudo eu já vi, impossível. Todo treinamento, workshop, tudo que você participa, você aprende alguma coisa, um insight, algo que a pessoa fez que você não pensou, né? Então, acho que mesmo com as crises, vocês sempre estiveram abertos a ouvir. E agiram. Né? E quero parabenizar aí, principalmente a Dani, por toda a ação, né, nas redes sociais, sempre você também, Giovanni, sempre inovando, sempre fazendo. E eu falo que é isso. E tem que cuidar também com as expectativas que a gente coloca, né? Às vezes a gente coloca muita expectativa em algo que não vai acontecer tão rápido como a gente esperou. E aí é onde vem a frustração, né? E a gente já teve pessoas que desistiram por conta disso. Eu acho assim, o fato de quando eu empreendi a primeira vez, né, muito mais nova, todo mundo quer ter algo, né? E a empresa, ela estava muito bem, e aconteceu. Ali eu passei coisas de não poder pagar salário, de encerrar a empresa às pressas, enfim, é uma situação muito delicada até hoje. Isso hoje me dá todo embasamento porque a gente faz aqui pra frente, né? Então, cada ação que a gente toma. A maturidade, ela vem constante, e é bem que o Giovanni falou,
alguma coisa está sendo preparada agora para daqui para frente, quando acontecer uma outra situação, a gente saber como agir, né? Então, isso hoje eu já consigo respirar antes de tomar uma decisão com o cliente, com ele, com a equipe, né? Então, realmente faz a diferença. Só que é o que eles falou, é o dia a dia, né? É o processo, não vem pronto, não significa que acabou, muito pelo contrário, né? Eu sempre falo que conflito é muito bom em qualquer relação, desde que a gente saiba administrar. Né? Então, só que tem pessoas que não estão preparadas, assustam e todo esse processo. Então, assim, realmente é uma construção, né? Diária. E o mais importante é que a gente nunca desistiu, né, dos processos e teve conversas sérias, né, Giovanni? E isso é seguir, né? É entender também a realidade de cada um. Porque se a gente também não se colocar um pouco no lugar do outro, a gente não consegue construir nenhuma relação, né? Então, acho que isso faz a diferença também. Que bom que agora tá caminhando. A transparência é muito importante, né? A gente sempre é bem franco, transparente e a confiança é o maior elo que existe, né? A confiança que a gente desenvolve com o tempo, vai reforçando cada vez mais e é isso que nos mantém, né? A Dani perguntou por várias vezes, nos momentos difíceis, mas é isso que você quer mesmo? Você acredita na empresa? Você acredita no futuro? Eu falei, acredito. Isso sempre foi meu sonho. Sempre me imaginei trabalhando nessa área, tendo a própria empresa. Então, isso é uma conquista muito grande. Se eu olhar o lá pra acreditar trás. é fundamental. Sim. Né? Hoje mesmo eu estava separando alguns trechos da antiga sociedade para colocar no documentário, enfim. E passou um filme na minha cabeça, assim, até comecei a ficar meio mal, porque eu falei, nossa, como que eu consegui passar por tudo isso? E chegar, claro, o que a gente não pode também é se acomodar, Sim. né? Às vezes a gente vê nas unidades, atingi lá a minha meta, agora tá tudo ok. Não se acomode, porque você sempre pode trazer mais, fazer mais, faturar mais, Sim. enfim. E aí, olhando ali, eu falei, gente, foi muito difícil. Eu tinha trechos de conversa que eu falava pra você, tive uma crise essa noite. Nossa, tô muito cansada. Nossa, vai ser muito difícil. Teve até uma fala que eu falei assim, se a Elis não estiver do meu lado, eu vou quebrar. Meu Deus. Falei. Teve até uma fase. Se a Elis não tiver, até vou pintar esse meu corpo. Jesus, amor. Porque realmente, naquele momento, emocionalmente para mim, estava muito difícil, mas eu não tinha escolha. Eu tinha que fazer. O que eu tinha naquele momento? Eu tinha RHF. Na verdade, eu tinha a escolha de abrir a minha consultoria própria, Sim. né? Tanto que a Elis me incentivou bastante para isso. Eu fiz isso. Mas eu falava assim, tá, e os franqueados que investiram no negócio? O que a gente faz? Se a gente deixar na mão dele, a empresa vai quebrar e esse pessoal vai quebrar junto. E esse pessoal, quem que eles conhecem, quem que eles acreditam, quem que eles confiam em mim e em você. Então, não vamos abandonar, né? Então, e daí naquele momento, realmente, eu precisava da força, da estabilidade emocional que ela tinha para me apoiar. E o conhecimento também, né? Sim. Que a gente foi dividindo as atividades. E hoje, quando eu olho para trás, vocês vão presenciar muito isso na convenção, valeu muito a pena. Valeu cada insônia, valeu cada choro, cada medo, cada nervoso, cada briga, né? Sim. Que eu briguei para conseguir RHF, eu lutei muito. Briguei no sentido de reuniões muito pesadas, assim, de posicionamento, mas também de falar, não, eu acredito muito. Eles não acreditavam, não. Não acredito. Não acreditava. Era uma cultura muito ruim que tinha, né, implantada na empresa. A cultura, ela vem do dono. Sim. A cultura de uma empresa, ela vem do dono. Então, não era legal. Era uma cultura de desengajamento, uma cultura de desunião, né? Então, como que você muda? Até de desrespeito, né? De desrespeito, Sim, né? Então, era uma coisa muito... E fora tudo isso, ver também a carga emocional que tava. Então, sabe quando você vê tudo e você fala... Está desfavorável? Uhum. Tava pesado, emocionalmente tava terrível. Financeiramente estava horrível. Financeiramente terrível. Que eu olhei hoje os prints, né, que a gente mandava de saldos, falava, gente, como é que a gente conseguia andar?
Hoje eu não consigo, parece que aquilo lá não existiu. Parece que eu falava assim, não, se fosse hoje, impossível. Mas a gente ia um Foi dia de cada superação. vez. Mas o nosso plano de ação, aí eu falo muito disso, né? Importantíssimo. Agora, segundo ano de unidade, plano de ação Sim, bem traçado. Claro, às vezes tem que desenhar a rota, faz parte, mas ter esse objetivo bem definido. sim. O tanto que vocês querem crescer esse ano, enfim, os investimentos que vocês pensam em fazer, o que deu certo, o que não O que deu. não deu. Até a gente já tem uma reunião de planejamento estratégico marcada, né? E eu lembro que um pouco antes da nossa última consultoria, eu tinha ido só fui assim pra reviver, porque eu já tinha feito aquilo, né? No Sebrae, o plano de negócios, eu saí de lá chorando, eu mandei um áudio pro Giovanni aos prantos, tipo, tá tudo errado, né? O que a gente vai fazer? Aquilo ali foi muito forte. Mas para tomar as decisões que a gente tomou agora, levou-se um tempo, né? E é o que você falou, é um desgaste tão grande. Chega uma altura que você já não tem mais a saúde mental para administrar aquilo. Por quê? Quando a gente foi montando a empresa, a gente também não tinha como ter equipe sólida, um CLT, a gente foi montando o que a gente foi conseguindo. E as pessoas foram se adaptando àquela realidade, a gente foi se acostumando, né? Só que chegou um ponto que já não dá mais. Então, vamos rever a rota. E a gente tá nesse processo agora, né? Talvez ficar sozinha no momento vai ser mais importante para realinhar e depois consolidar novamente. Sozinha, quando eu digo somos nós, e é o que a gente tá fazendo agora, né? Então, desde lá, do começo do ano para cá, a gente chegou a ter 20 recrutadores, né? Só que eu cheguei num estágio, assim, de canseira tão grande, porque a gente trabalha com pessoas, a gente defende isso, mas liderar a equipe é muito difícil, né? Desafiador. E ainda mais no nosso negócio, que quando você só mexe no dinheiro, só ganha, se fecha, né? Então, isso assim, chegou um momento que eu falei pro Giovanni, não dá, eu não aguento mais, eu já não tenho mais estrutura, né? Então, vamos rever. Então, tudo isso é um aprendizado, porque lá na frente, quando tiver uma equipe diferente, a gente vai saber como lidar também, né? Não que seja ruim, não é isso que eu tô falando, eu quero dizer o quê? O ser humano tem que ter essa constante evolução, saber a hora de parar, saber a hora de continuar e nunca desistir. Com relação ao plano de ação, foi bem isso que ele falou. O recrutamento, ele ficou maçante até um certo ponto, né? Porque a gente sabe da dificuldade. Mas espera aí, o que está acontecendo se eu não consigo reter? E foi aí que a gente foi inovando, né? Foi aí que a gente foi entrando. Participei de umas reuniões no último mês, assim, que eu falei pro Giovanni, eu tô indo nessa empresa com frio na barriga. Tipo, será que eu tenho capacidade para atender? A gente sempre vai se questionar, criança né? limitante. A criança me perguntando. Não, ela vem, o pensamento vai vir, mas eu ignoro automaticamente no sentido, não, você tá aqui, Dani, claro, né? E quando eu saía de lá, eu falava, Giovanni, sabe, eu fui essa semana numa empresa, andei no chão de fábrica, falei, gente, onde que eu tô? Tipo, sabe? Então, assim, você nunca, como a gente volta a falar de energia, de acreditar, você só vai onde você quer, né? E se você falar, não, eu não posso, eu tô com medo, a gente não vai. Então, hoje a gente tem uma fala, e por isso a rede social, de falar o quê? Eu posso te ajudar, né? Empresa, eu tô aqui para te ajudar, porque o que eu vi terça-feira, olha, antes não era importante o plano de carga e salário, antes não era importante clima, agora tá ficando insustentável. Eu não consigo mais reter. Então, enquanto as tá caro demais. Muito caro. Tá caro demais, né? para as empresas. E isso eu vejo que é onde a gente começou a entender essa gestão e fazer com que a gente está aqui para ajudar as empresas e não ser, muitas vezes, um concorrente do próprio RH dentro da empresa, né? E acredito que é o futuro da área de gestão de pessoas. E acaba vindo daí vagas estratégicas. Sim. Você acaba estruturando pontos, né? Reestruturando pontos que estão ruins. E aí sim, quando você vai fazer uma seleção, fica mais fácil, mais leve. Sim. O que acontece muito, eu até estava falando com uma franqueada sobre o Sermente, vai voltar agora, a NR1, e as empresas também estão precisando olhar muito para isso, porque já virou, é uma necessidade, não é mais só uma obrigação, Não. Porque também você perde, gasta-se muito dinheiro, né, com afastamento, etc., e porque a gente fica no loop do faturar, vender, vender, e quem que vende? Né? Então, se o franqueado não levar essas soluções para as empresas, como é que eles vão saber que a gente tem? Sim. Vocês estão, parabéns, assim, Obrigada. caminho super certo, levar, eu posso te ajudar nisso. Uma das empresas que a gente está atendendo, ela, assim, uma empresa muito top, benefício, reconhecimento, solidez, pessoas que estão lá há 20 anos, 30 anos, né?
E aí bateu lá na avaliação psicossocial falta de reconhecimento. Olha só. Primeira coisa, o dono, poxa, mas como, né? Aí vai, a gente tá fazendo um trabalho, o que que é? Não estava tendo avaliação de desempenho, feedback. Então, assim, as pessoas precisam se sentir seguras. Elas precisam ouvir que tá tudo bem, né? Porque não é só o dar, Não. né? Só o dar o benefício, só dar a premiação. É você realmente... eu e Elisa, a gente costuma fazer muito isso. A gente eu vou em todas as salas, Sim. dou bom dia, boa tarde e tal. Se eu olho no rosto e vejo que tem alguma coisa errada, sempre eu chamo para conversar. Tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa que eu posso te ajudar? E às vezes a pessoa só quer um abraço. Só quer E já aconteceu até com um colaborador mais próximo, que tem uma liberdade maior, e já tá mais tempo na casa, e não falar. E a gente perceber. Sim. E ela fala, ai, tirou um peso, eu tô aliviada. Obrigada por me ouvir. Sim, ela Então, precisa de reconhecimento. Exato. Né? O salário está em quinto lugar dentro dos fatores, né? A segurança é muito mais forte. Sim. As pessoas estão cada vez mais necessitadas disso. Só que muitas vezes o empresário não tem cabeça para pensar naquilo. Ele acha que tá tudo bem, né? E aí é isso. Nosso papel como consultoria é ajudar, né? Tá nesse apoio, essa parte estratégica. E vocês têm recebido indicações, têm feito prospecções fria, né? Onde vocês divulgam o serviço, têm vindo pelas redes sociais? Conta pra gente. Vou falar. Na verdade, assim, muita coisa vem, às vezes vem do nada ali uma mensagem, alguém que pesquisou. Muita coisa vem por indicação. Uma empresa específica, olha como é engraçado. Eu atendi ela em 2019, porque quando eu conheci o Giovanni, né? Que eu estava como a minha empresa, eu prestava serviço. E eu recrutei algumas pessoas para essa empresa e depois acabei fechando, enfim. Esse ano a gente startou contato, porque a gente faz muita parceria. Então, com uma contabilidade, que eu já atendi um tempo, e ela nos indica. E aí ela falou para essa empresa que a gente tinha voltado, né? Inclusive essa empresa estava com outro franqueado, ela falou, não, eu não quero mais, não porque não é bom, mas eu quero a Dani, porque quem eu contratei em 2019 tá aqui ainda. Falei, meu Deus, olha que responsabilidade, né? E aí ela voltou e aí realmente tem bastante coisas para se fazer. Então vem assim, essa questão de pessoas que são indicações. Tem clientes lá da época que eu comecei a trabalhar com o Giovanni lá da Z que se mantém até hoje, né? E aí, não, eu gosto de abrir vagas com vocês porque vocês encontram o profissional que não é aquela folha perfeita. A gente vai realmente achar o profissional que precisa. E muita coisa a gente vai realmente bater na porta, né? E aí, assim, tem muito pelo LinkedIn, tem muito pelo Instagram. A Melissa, que é faz a parte de marketing, ela vem com esse conceito muito interessante, então demora, o engajamento demora, né? Sim. Mas a gente constrói dia a dia esse processo. E aí entra novamente o não desistir, O não né? desistir. Porque às vezes a pessoa trabalha, sei lá, fez 2 meses de redes sociais, ai, não deu certo. Ai, ninguém quer, ninguém me contratou, ninguém me chamou. Mas tem que ser persistente. Sim. Né? Falei, quando eu comecei a gente começou a ter as páginas, né? Decidimos colocar nossa cara na rede social, falaram, é um trabalho de formiguinha. Sim. RHF, matriz, a gente já alcançou hoje um crescimento orgânico bem legal. O meu ainda não. E a gente já tá aqui quase um ano, né? Fazendo esse trabalho. Eu acho que é. E ainda não conseguimos Leva o engajamento. tempo, né? A RHF Talk, né? O projeto RHF Talk, a gente entrou e sabia desde o início, através de todas as pessoas que a gente conversou, que é a longo prazo. Falei, então vamos continuar, né? Uma hora. Eu posso dizer que eu sou bem cara de pau, assim, eu pego os meus contatos e fico lá mandando, peço pra engajar a empresa, vai atrás, como eu fui professora, então tem várias alunas minhas que têm negócios, elas, Dani, então vamos contratar com você, né, e aí a gente entrou também nas empresas, e é o tempo todo, né, é como você fala, é na padaria que você compra pão, é no posto que você abastece, enfim, a gente nunca pode parar, né, de falar sobre o nosso negócio. E aí é onde vai seguindo. O que eu vejo? O cliente que chega, ele não sai. Né? Porque às vezes não vai chegar. Eu também, essa segurança que o Giovanni fala, eu queria muito cliente, mas não é assim, né? A gente tem que continuar a manter o comercial. Mas o que eu tenho medido muito é hoje, assim, a satisfação e a permanência. Né? Hoje acontece a gente demitir um cliente porque às vezes é questão de vaga, né? Todo o nicho que a gente está trabalhando, mas eles são bem atendidos, eles estão contentes, então isso faz toda a diferença também, né?
que não é a quantidade, né? A quantidade é importante para aumentar faturamento, mas não adianta também. Eu tive essa fase. Tinha muita coisa, mas quando peneirava, 40%. Sim, sim. O resto era só números, né? Então, a gente começa a valorizar o nosso trabalho. Sim. Eu até vou contar até falei que ia contar no próximo episódio para a Elis. Nós vamos ter uma surpresa aí de mudança de sede. Ai, que legal. E decidimos contratar 2 profissionais para nos ajudar ali, 2 arquitetos, enfim. E ambos visitaram, fizeram a proposta. Ele foi foi detalhista na visita, mas na proposta não, simplesmente enviou a proposta. E a outra, ela foi extremamente detalhista, fez uma reunião para apresentar a proposta, mostrou todos os pormenores que envolviam. E se a gente olhasse só quanto custa, ela demonstrou muito interesse em atender nosso projeto o tempo todo, assim. Uhum. E aí nós optamos por fechar com ela. Se é uma empresa que olha quanto custa o valor, fecharia com aquele que ofereceu rapidamente. Mas ela agregou muito valor na proposta dela. Então, e no final, assim, fez uma boa condição, enfim, a gente acabou fechando com ela. Mas o que eu aprendi com isso, né? Que a gente tem que valorizar o nosso trabalho. Não é porque, então o outro está cobrando X percentual, ele tá uma... Já ouvi várias vezes franqueado, falei assim, mas aqui todo mundo cobra 20%. Tá, mas você cobra 50%. Só que qual é o valor que você está agregando nesse percentual? Sim. Você está oferecendo a mesma coisa, aí com certeza eles vão para o concorrente. E como que você está vendendo isso, também, né? Você sai disparando e-mail falando que você cobra 50%, ninguém vai contratar nada contigo. Ninguém vai contratar. E não perder as oportunidades, né? Eu acho que estava falando com uma friend, fui convidada para participar de um não é podcast, era uma live. Mas eu fiquei insegura. Eu falei, vai com medo mesmo. Eu lembro os primeiros convites, né? Vamos fazer uma live. Fui morrendo de vergonha, mas saiu. Claro que, até eu falei para a Adri ontem, colocar uns videozinhos lá de antes e depois, né? Como a gente vai evoluindo. Quando vem me elogiar, como você está falando bem hoje, gente, eu ainda tenho bastante dificuldade, mas claro que eu evoluí. Quantos vídeos eu já gravei? Quanto mais a gente faz, melhor a gente fica. Uhum. Não tem outra, segredo, né? não tem outro, não é uma mágica. Não, é um processo, né? É um processo. Por exemplo, quando eu faço recrutamento, quando eu mando, hoje mesmo uma vaga eu estava trabalhando, a empresa abriu com tal salário. Eu falei, olha, não tá legal. Eu tinha feito um plano de cargos para uma outra empresa. Falei, dá para ver que tá errado, enfim. Vamos reajustar? Ela, não, Dani, pode reajustar, eu confio no teu feeling. Então, assim, se eu fosse, digamos, fosse uma outra recrutadora que não tivesse esse olhar, ia continuar batendo, ia continuar naquela vaga. Um outro cliente, que eu não sabia que ele era o dono, para mim ele era só o gerente, né? Ele pediu umas vagas, eu fiz o processo, mandei para ele, e quando eu mandei e-mail, falei, olha, o salário tá assim, assado, você pode reajustar. Mandei, né, uma mensagem, falei que estava disposta para ajudar. Resumidamente, ele aceitou, me chamou para uma reunião. Nessa reunião ele falou que ele precisava realmente reestruturar a empresa, fazer a parte de liderança, mas em nenhum momento eu sabia ainda que ele era o dono, para mim ele era o gerente. Sim. Aí no processo de definir o candidato que ele queria aprovar, ele me chamou junto, para ajudá-lo. No dia eu descobri que ele era o dono, né? E assim, eu fui ajudar independente do cargo que a pessoa tá, independente se é analista, se é auxiliar, se é o dono. E aí é a oportunidade. Né? Então, eu sempre entrego o meu melhor, independente de forma que vai ser, se a empresa está buscando ou não está, né? Mas você teve algo muito importante, que se chama posicionamento. Sim. Você foi lá com autoridade naquilo que você domina e conhece, e falou, olha, não tá legal. Desse jeito, a gente não vai atingir esse objetivo. E o que a gente vê muito hoje, né? Nos empresários, de um modo geral, não tem isso. Sim. Né? Hoje mesmo eu vou contar um fato que aconteceu comigo. Eu fui no salão para me arrumar e tal. Como ontem eu gravei, eu também maquiei ontem e tal. E aí eu cheguei e falei, quanto seria só para fazer uns cachinhos na ponta? Que eu mesmo faço em casa, mas como eu fui lá maquiar, é tanto, valor cheio.
eu falei, nossa, mas eu venho aqui eu acho que eu sou uma das clientes que mais gasto aqui, venho aqui toda semana, trago minhas filhas, franqueadas que já vieram de fora, levei para lá. Daí ela falou assim, mas é isso. Eu falei, não, tudo bem, então, não vou fazer. Aí depois a menina veio, vou te dar um desconto. Eu falei, não, eu vou fazer em casa mesmo e tal. Mas a gerente não foi nada solista. Uhum. E eu fiquei chateada mesmo, não pelo valor, mas pela forma que conduziram. Por quê? O que eu acredito muito, né? Quando você não é o que se fala, é como se fala. Isso. Mas você dá um bom atendimento, você demonstra para o cliente que você está preocupado com aquilo, que você tem uma solução para ele, que se a gente não fizer aquilo ali, não vai resolver. Sim. Ela poderia falar, vou falar com a dona do salão e eu te retorno. Olha, infelizmente, não vou conseguir, porque é uma franquia, sei lá, desse qualquer desculpa. Mas depois ela me mandou uma mensagem, reconheceu o erro, ficou tudo bem. Mas eu falo, são detalhes, né? Detalhes. A gente tem que aprender a olhar para o nosso negócio no detalhe. Sim. Vocês fazem isso muito bem. Obrigado. E tem a contabilidade ainda, né, Giovanni? Tem a contabilidade, na verdade foi uma porta de entrada para muitas coisas, né? Uma coisa sempre leva a outra. Então, os primeiros clientes que eu consegui foi através da contabilidade, e primeiro cliente de consultoria. Já fiz processo, tem alguns clientes nossos que são lá da contabilidade também, né? Já acredito, já tem esse vínculo, então fica tudo mais fácil. E então, o meu objetivo é diminuir o máximo possível ali o trabalho com a contabilidade para focar. Porque o que nos move na área do RH é uma coisa muito profunda, porque assim, não é só um trabalho, é uma coisa que a gente contribui para a sociedade de um olhar de cuidado com as pessoas. Uhum. E porque até falei esses dias para a Dani, por que a predominância das pessoas na área de RH é de mulheres? Mulher, ela tem mais facilidade de ter esse cuidado, né? Por ser mãe, por uma série de fatores, assim, ela tem essa facilidade, essa visão mais de cuidar, de cuidado. E o homem esqueceu isso, né? E estamos retomando essa questão de cuidados, de certa maneira, uma sensibilidade. Nós temos nossa área, nosso lado masculino e feminino nesse sentido, e assim a gente se equilibra também, mas é isso que a gente transparece. E hoje, a convivência com as pessoas está bem superficial, está muito imediatista, e todo lugar que a gente vai, a gente mostra como o cuidado é importante, como o olhar com empatia é importante. Né? Você falou do programa Sementes, né? Vou falar um pouquinho também. Eu tenho sou muito entusiasta nessa área de desenvolvimento e de inteligência emocional. Eu fui coordenador do programa PAIC, que é o programa de inteligência emocional do professor Augusto Cury. No livro dele, ele autorizava você ser coordenador, desde que isso não tivesse fins lucrativos, tal. Foi voluntário. Eu fiz um trabalho voluntário, foi uma experiência muito rica para mim. E as pessoas que buscavam ali eram pessoas que cuidavam, eram psicólogos. Então, as pessoas que cuidavam de outras pessoas precisavam de cuidado também, ninguém cuidava deles. Exatamente. Geralmente é assim. Teve um programa que era Cuidar de Quem Cuida, né? Então, a gente olhar para aquela coisa improvável, assim, tipo, quem que espera que um psicólogo precisa de apoio também nessa questão emocional. Então, essa parte do emocional está em tudo. E a gente tenta conduzir nosso trabalho para que o empresário tenha um pouco mais de percepção de que relacionamento humano é cuidado, é demonstrar um pouco mais da empatia e trazer o time para próximo de você, não só uma força de trabalho, só uma mão de obra, né? É mais do que isso, são relacionamentos. E os relacionamentos que fazem diferença na nossa vida, né? Nós estamos aqui graças a uma série de elos de relacionamento, de rede, que a gente conseguiu construir. Então... E é uma conscientização, né? Tem que trabalhar a conscientização. Sim. Porque muitas vezes realmente fica uma cortina, né, no rosto.
posto não enxergam isso. Sim. Como é importante você ter um time motivado, engajado, cuidado. Time cuidado, como você falou. Não, e assim, o Giovanni, ele é mais, né, fica mais na observação, mas o Giovanni tem um coração muito grande, assim. Tanto que quando falam, né, que fala mesmo o seu coração, mas ele também só que ele é um pouco mais reservado. O Giovanni é um pai maravilhoso, que é super parceiro, um marido, né, que tá o tempo todo junto com a esposa. Então, você falou do cuidado, mas você é uma pessoa que cuida demais, assim, pelo que eu percebo. Ele é muito, sabe, envolvido, a família é sempre em primeiro lugar. Toda a decisão que a gente toma, ele fala, não, Dani, mas aqui pra mim não dá, eu tenho essa situação, enfim. Então, isso também é muito valioso em você, né? Principalmente com relação à equipe, quando alguma coisa acontece, nós dois temos a mesma percepção. Porque é muito ruim também se um é muito extremista nesse sentido, né? Então, você também é uma pessoa que tá bem cuidadosa aí com tudo. E nessa linha, o que eu vejo é realmente isso. A gente foi se conhecendo, eu não sabia. Eu gosto da parte de signos, né? Nós dois somos virginianos e nós nem sabíamos, né? Mas somos tão diferentes, né? E a gente até a Chaya falou, nossa, agora eu entendi porque vocês se dão bem, vocês são do mesmo signo. Enfim, eu acredito que tudo tem um motivo na vida, né? E hoje, assim, eu já tenho mais tranquilidade se uma proposta demora para aprovar, né? Não fico tão afoita, eu já comecei a caminhar conforme as coisas vão acontecendo. Não parei, mas eu aprendi a respirar um pouco mais ao longo dessa jornada. Importante. É importante. E a gente vai adquirindo um feeling, né, assim, de perceber a situação, se antecipar as situações. Tem o caso até de um cliente que a gente atendeu, mas eu já sabia que em determinado momento alguma coisa não ia ser perfeita na parte ali do financeiro, né? Mas a gente vamos correr esse risco, né? E aconteceu depois de um tempo, assim, né? De ter problemas e a gente não receber. Então, a gente nunca teve inadimplência muito difícil, só desistente. Quando o candidato desiste ali do processo, a gente acaba estornando, tá? Coisa até que é contraditório, não, é polêmico, né? Porque a gente fez nosso trabalho, só que a gente acaba cancelando se for a desistência for no dia da contratação, né? Então, a gente sempre oferece algo a mais do que só o trabalho em si, né? Seja numa reposição, às vezes um pouco fora do prazo, porque a gente entende a situação do cliente, seja num... Não pode engessar, né? Não pode engessar. Não pode engessar. Ontem até uma consultoria falou assim, ele é um cliente, só que é um consultor que está trabalhando lá. Ele falou assim, olha, eu acho que vocês tinham que cobrar só depois do período da experiência. Nossa, na hora que ele falou isso, eu falei, meu Deus, o que ele tá falando, né? Respirei e falei, olha, o que você está propondo para o nosso negócio é insano. Falei, pensa, que a gente trabalhar numa vaga 10, 20, 30 dias, dependendo do processo, né? Claro, são casos exorbitantes. Se eu for receber 45 dias depois, como é que o meu negócio flui? Ele, não, você tá certa, Então, assim, às vezes as pessoas realmente não pensam. Elas estão pensando no seu negócio, sim, né? E aí exatamente. Você tem que levar essa autoridade. Então, hoje a gente consegue, por isso que eu falei, essa autonomia de falar não, de ser mais firme, de dizer não para um cliente, as coisas que a gente recebe, a RHF nos ajudou a construir isso, né? A gente talvez estaria lá ainda naquela insegurança, aceitando tudo. E aí a construção, né? A gente vê, e hoje eu já não me sinto sozinha. Quantas vezes, né, precisei falar com os franqueados, assim, posso falar alguns que foram, nossa, desde o início da nossa entrada. No começo, às vezes, assustava, poxa, eles têm uma consultoria, estão entrando, né? O que está acontecendo aqui? Mas não, ia ajudando. Então, a gente vê que o processo é geral, que as pessoas estão na mesma busca, né? Hoje está muito legal isso dentro do grupo, assim. Tá realmente cada vez ficando mais fortalecido. Sim. Né? Uma família, que falam que até uma comunidade, né? Uma HF, comunidade. com pilares bem definidos. Eu acho que hoje é bem definido. Então, cada vez mais tem entrado pessoas com esse olhar de vocês, né? Olhar humanizado, olhar de realmente entregar o melhor, ter a empatia, saber lidar com as frustrações e com as adversidades do dia a dia de uma forma, né, sem derrubar a mesa. Sim. E a gente vai juntos construindo isso, né? Espero que fiquem bastante tempo com a gente, cada Amém. vez mais esse laço se fortaleça. É muito bom ouvir vocês. Deixe um recado, né, para quem está nos assistindo, deixe o Instagram de vocês, para seguir vocês lá e se interessarem pelos serviços, os candidatos também procurarem para a vaga, deixe as redes sociais. Pode falar.
Bom, a nossa rede social, né? Então, nossa unidade é RHF Regional Sul, SZ. Então, no Instagram vai estar certinho ali com a sigla. Atendemos toda a região sul do Brasil, né? Com atendimento diferenciado, a parte realmente humanizada. Estamos aqui para fazer a diferença na vida da empresa e dos candidatos também. E como é bom quando os candidatos entram em contato e falam, você realmente nos atendeu humanizado. Eu recebi uma mensagem assim, por que você não dá curso de recrutamento e seleção? Você... uma dica aí! Você não tem recrutadores como você, é tudo muito robotizado, né? Eu falei, olha, a gente atende as pessoas como eu gostaria que me atendesse. Então, esse é o nosso diferencial. Que legal. Parabéns, muito sucesso, que só prospere, que só cresça. Amém. E contem sempre com a gente. Isso aí, obrigada. Obrigado, eu agradeço. E para você que ficou conosco até aqui, espero que tenha gostado da história do Giovanni, da Dani. Sigam eles lá nas redes sociais, os procurem para conhecer um pouco mais do trabalho que eles oferecem. Foi um grande prazer. Eu sou a Renata Freires, o meu Instagram é Renata Freires Oficial e temos também o RHF Matriz, não deixe de nos seguir. Pessoal, obrigada. Não esqueçam de seguir o Elis da RHF lá no Insta. Nosso Insta aqui do podcast é RHF Talk. E também se inscrevam no nosso canal do YouTube. Esse episódio da Dani, do Giovanni vai estar lá, assim como os demais. Eu tenho certeza que vocês vão adorar, tá bom? Obrigada.